Glória a Deus. Fica de pé um pouquinho. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo nessa manhã? Diga amém. Glória a Deus. Coisa boa é estar aqui na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês podem ficar aí mesmo. Vou deixar os instrumentos aqui mesmo. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Aleluia. Hoje é um culto especial. É a nossa reunião geral. Todos os nossos obreiros, pastores. É um culto vocacionado ao ministério, aberto para todas as pessoas, para aquelas que têm um chamado de Deus na sua vida, que foram chamadas para o ministério do Senhor. Então, você que veio aqui nessa manhã, se prepare para receber uma palavra de chamamento espiritual para a tua vida, amém? Eu acredito que todos fomos chamados para servir a Deus. Eu não acredito que existe crente de banco, crente simplesmente membro de igreja. Eu acredito que todos nós somos chamados para um propósito no reino de Deus. Ou então aceitaria Jesus e já ia para a glória, não é verdade? Não teria motivo nenhum de você ficar aqui se não fosse para um objetivo. E quando nós falamos de servir a Deus, nós não estamos falando de cargo dentro da igreja, não estamos falando de ter oportunidade de pregar, de ter oportunidade para cantar, de ser alguém na porta, alguém que carrega água. Nós estamos falando literalmente de um serviço na igreja. Ministério é muito mais além do que isso. Está ligado a uma paixão eloquente, descontrolada, de ver o reino de Deus sendo estabelecido sobre a face da terra. E quando você tem esse sentimento, você não precisa de púlpito, você não precisa de um microfone, você não precisa se satisfazer fazendo alguma coisa. Você se satisfaz até quando alguém está fazendo e está acontecendo algo no reino espiritual. Você se alegra pelos resultados espirituais e não simplesmente por quem está fazendo, para a satisfação do seu ego. A satisfação é espiritual, é no reino, acontece no reino espiritual. E é quando Deus olha para você nesse momento e faz de você uma luz, uma lâmpada acesa, que não pode ficar debaixo da mesa. Deus quer expor para iluminar aqueles que estão em trevas. A transformação precisa acontecer em nós, para que então depois através de nós. E é uma coisa muito louca, porque você tem que proteger a unção de Deus na sua vida. Você tem que proteger o que Deus te deu. Você tem que cuidar aquilo que Deus está te dando com muito zelo. Paulo, por muitas vezes, dizia para Timóteo: não despreze as profecias, nem a unção. Lembra-te da unção que foi liberada pelo presbitério. Medita nessas coisas e ocupa-te nela, para que haja aproveitamento e para que seja manifesta a todos. Porque todos nós somos sujeitos ao desânimo, ao cansaço, à fadiga, à desistência, à queda. E por isso, quando recebemos esse encargo no nosso espírito, nós devemos proteger isso, cuidar disso, guardar com a maior preciosidade da sua vida. Entendemos também que somos sacerdotes. E sacerdotes não têm herança. Fomos chamados como nação eleita, sacerdócio santo, povo adquirido,
para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sacerdote não tem mais herança, sua porção é o Senhor. E por esse motivo nós nos rendemos ao Senhor. Estamos aqui nessa manhã para receber dele mais uma palavra, mais uma instrução, mais um direcionamento no nosso coração, no nosso espírito. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida desse homem chamado Eliseu. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali e dirigia-se a comer pão, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Eu vou repetir essa parte. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que o que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E por isso, façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia e veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse o seu moço Geazi: clama a esta sunamita. E clamando, ele se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com tanto desvelo, que há de te fazer por ti? Haverá alguma coisa que se faça por ti, ao rei, ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que há de se fazer por ti, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse: clama ela. E chamando ela, e se pôs à porta, e ele disse: eis que ao tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para tua serva. Mas aconteceu que concebeu a mulher, e sucedeu que deu à luz a um filho no tempo determinado, que segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Até aí, querido. Fecha a Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós te damos a honra, o louvor, a majestade, o domínio, Senhor. Entregamos a Ti o nosso coração nessa manhã. Queremos ouvir a Tua voz, unicamente a Tua voz, falando ao nosso espírito, Pai. Leva-nos a um lugar de revelação, de entendimento, de convicção. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Quebra os paradigmas da nossa alma. Quebra os paradigmas, Senhor, do nosso conceito humano. Ministra, Senhor, no nosso coração. Restabelece, Senhor, aquilo que precisa ser restabelecido no nosso espírito. Nós te damos liberdade, Senhor. Sonda o coração e a mente de cada um nesse momento. Venha com as tuas palavras, Senhor. Emana do trono da glória, Senhor, a tua palavra. Fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Te damos liberdade nessa manhã, Espírito Santo. Fique à vontade. Fique à vontade em nosso meio. Levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, fique à vontade. Diga assim: fala comigo, Jesus. Eis-me aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Amém. Pode se assentar, querido, dando glória a Jesus. Para Jesus capricha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero falar sobre a vida de um homem de Deus. A vida de alguém cujo qual se dispôs ao serviço do Senhor. Alguém que entregou totalmente a sua vida
ao objetivo de servir a Deus, de cumprir o seu propósito. Servir a Deus não é uma coisa muito fácil de se fazer. Na verdade, talvez seja a coisa mais difícil do mundo de se fazer. Porque Deus, Ele não quer o seu serviço. Deus, Ele quer você. E por isso se torna mais difícil servir a Deus. Porque muitas vezes nós queremos servir a Deus apenas com o nosso serviço. Nós queremos servir a Deus apenas com o nosso trabalho, com o nosso talento, com a nossa forma de administrar as coisas, e não propriamente com a nossa vida. Então por isso servir a Deus se torna muito difícil, porque Deus não aceita qualquer sacrifício. Deus não quer nada mais, nada menos que não seja a sua vida por completa. Por isso que todo sacrifício de tolo, ele não tem resposta de Deus. Por isso muitas vezes nós vivemos frustrações no ministério. Nós vivemos frustrações na nossa caminhada cristã. Nós somos frustrados até mesmo quando estamos orando em prol de algum objetivo que não é o objetivo de Deus. Porque não houve uma entrega real das nossas vidas diante do Senhor. Na verdade, quando existe essa entrega real da sua vida diante do Senhor, quando você realmente dá a sua vida ao Senhor, o serviço se torna uma coisa tão natural como respirar. Servir a Deus se torna uma coisa tão natural quanto almoçar, jantar, deitar, levantar. Porque fará parte do seu respirar. É quando a lei não está mais escrita nas tábuas, nas pedras, mas elas estão escritas na tábua de carne do seu coração. Ela está impartida no seu interior. Então começa-se a fazer parte dos seus sentidos. Começa-se a fazer parte dos seus sentimentos. Por isso o apóstolo Paulo disse: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de homem, a forma de servo, e habitou entre nós. É só quando esse sentimento está impartido dentro de nós, quando faz parte, quando se impregnou em você, que a sua vida não é mais sua. Você se ofereceu em sacrifício vivo diante do Senhor Jesus. Servir a Deus, na verdade, significa entregar totalmente a sua vida ao governo de Deus. Eu ministrei aqui domingo passado na nossa ceia, nosso culto, sobre a nossa vida diante do Senhor, a nossa herança diante do Senhor, a nossa predestinação diante do Senhor, o princípio de redenção nas nossas vidas. Porque quando Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário por nós, Ele não estava só pagando o preço pelos nossos pecados, mas Ele também estava nos adquirindo, estava nos comprando. Na antiga aliança existe a lei da redenção, e quando um parente remidor pagava a dívida de um outro parente, ele fazia isso por amor. Mas segundo a lei, aquele parente deixava de ser escravo daquela pessoa para ser escravo daquele que o remiu. É apenas uma troca, mas você continua sendo escravo. A diferença é que você se torna escravo de alguém que te ama, de alguém que não vai pôr peso e nem julgo sobre a sua vida. Mas você pertence a alguém. E foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Ele pagou a dívida pelo meu pecado, pelo seu pecado, a sua vida não pertence mais a Satanás e seus demônios. Porque antes estávamos reduzidos à servidão. Éramos por natureza filhos da ira. Éramos escravos de Satanás. Aí Jesus pagou a nossa dívida. Nós saímos das mãos de Satanás, do diabo, dos demônios, e passamos ao domínio do Senhor. Trocamos de amo, trocamos de dono. Antes éramos escravos do pecado, estávamos sujeitos à servidão, mas agora estamos debaixo da graça, mas pertencemos a Ele. Nossa vida tem dono.
E esse é o primeiro princípio que você precisa entender se você quer servir a Deus. A sua vida precisa ser totalmente entregue, rendida. Quando nós olhamos a igreja, nós vemos dois tipos de comportamento. Nós vemos pessoas que se comportam como consumidores e pessoas que se comportam como reprodutores no reino de Deus. Dificilmente nós encontramos os reprodutores. A grande maioria estão se colocando na posição de consumidores. Deus, Ele tem pão para o que come, tem. Se você precisa de uma cura, Deus dá. Se você precisa de uma porta de emprego, Deus também dá. Se é só um resultado na sua vida para que você tenha uma vida mais confortável, nós vamos orar, Deus dá. Mas não é só isso que Deus tem para nós. Deus também tem semente para aquele que semeia. E é aqui que nós separamos aquele que serve daquele que não serve. É aqui que nós separamos, existe uma diferença daquele que é santo e daquele que ainda está profano. Quando nós alimentamos o nosso sentimento de consumir, querido, nós nunca vamos entrar numa dimensão do Espírito, do governo de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós entendemos que a igreja de Jesus precisa de cura. A igreja de Jesus Cristo no Brasil e no mundo precisa de cura. Precisa ser desmistificada dela mesma. Segundo o pastor David Wilkerson, ele dizia que se você se converteu há 20 anos atrás, você corre o risco de não saber nada da Bíblia. Porque nós estamos debaixo de uma tradição que valoriza apenas valores terrenos, valores materiais, conforto humano, satisfação de vida própria. E quando nós buscamos apenas esse objetivo no reino de Deus, na verdade nós nunca vamos encontrar isso no reino de Deus. Mas quando nós buscamos esse objetivo na igreja, nós nunca vamos encontrar o governo de Deus na nossa vida. Você sempre vai procurar alguém que massageie o seu ego, alguém que dê o que você precisa, alguém que dê o dipirona para a sua dor de cabeça, alguém que dê para você o remedinho para a sua cura, alguém que dê para você a solução para os seus problemas, mas nunca vai existir um envolvimento total da sua vida para com Deus. Saiba que tudo que Deus faz, Ele faz através do homem. Tudo que Deus quer fazer, Ele quer fazer através do homem, mas para isso precisa existir gente disposta para isso. A palavra do Senhor era essa para Isaías: quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus esperava que Isaías se colocasse na posição e dissesse: eu aqui, Senhor. Isaías fez exatamente isso. Ele disse: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Só que tem um problema, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus olhou para ele e disse: não tem problema, fica tranquilo, porque da sua iniquidade será tirada. Um anjo com uma brasa viva tocou nos lábios de Isaías e disse: a tua iniquidade é tirada. Aleluia. Em Gênesis 2:5 diz que toda planta do campo ainda não estava na terra, toda erva do campo ainda não brotava. Por quê? Porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Eu vou repetir: toda planta do campo ainda não estava na terra, toda erva do campo ainda não brotava. A erva, a planta não cresceu, não nasceu, não brotou por um único objetivo: porque não havia homem para lavrar a terra. Deus vai fazer, mas Ele quer fazer através do homem. Deus quer agir, mas Ele quer agir através do homem. Deus quer usar, mas Ele quer usar você. Aleluia. Salmo 115 versículo 16 diz que o céu pertence ao Senhor, mas a terra Deus deu
aos filhos dos homens. Por isso que tudo que Deus faz na terra, Deus faz através dos homens. Até o Filho de Deus teve que se fazer homem para poder concretizar a obra do Senhor, porque tudo que Deus faz através do homem, para remir a humanidade, para purificar a humanidade. O Filho de Deus se fez homem. Salmo 126, versículo 6 diz que aquele que carrega a preciosa semente com lágrimas, com pranto, com dores, certamente ele colherá os seus molhos, ele virá trazendo consigo os seus molhos com alegria. Vale a pena, irmão. Vale a pena servir o Senhor, ainda que seja com lágrima, com dores, com pranto, com renúncia, com sacrifício, doando a sua vida todos os dias, doando seu coração todos os dias, porque a nossa doação, a nossa rendição, ela tem que ser diária. O culto racional é quando eu ofereço a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos capítulo 12 diz isso. Enquanto o culto não for racional, o nosso culto, aleluia, ao Senhor, não é um culto ao Senhor, é um culto a nós mesmos. Nós cantamos para nós mesmos, nós pregamos para nós mesmos. Porque toda mensagem que apenas massageia você, não é para Deus, é para você. A canção que massageia o seu ego não é a canção para o Senhor, é uma canção para você. A canção que inclui você não é adoração, porque a adoração é incluído apenas o Senhor. Ele é o centro, Ele é o nosso objetivo de vida. E aí quando nós pregamos alma, nós alimentamos a sua alma e não o seu espírito. E a alma quer comer, beber e folgar. O caminho é estreito. A porta do reino de Deus, a Bíblia diz que é estreita e poucas pessoas passariam por ela. Uma vida cristã é uma vida de luta, de renúncia, de batalhas. O próprio apóstolo Paulo disse: quem me libertará do corpo desta morte? Porque aquilo que quero fazer eu não faço, e o que não quero é o que estou sempre fazendo. Diariamente você tem que relutar, você tem que lutar e relutar contra si mesmo. Quando nós nos colocamos numa dimensão de intimidade com Deus, num lugar de relacionamento com Deus, tudo fica mais fácil. Mas nós passamos por níveis espirituais, níveis de guerras espirituais, até chegarmos num lugar de descanso, aonde a presença de Deus paira de uma forma tão confortável que você não sente mais a pressão. Esse é o ápice da intimidade com Deus. Eu acredito que Enoque encontrou esse lugar, por isso foi transladado, foi tomado da terra. Mais oração, diz a Bíblia, mais o quê? Poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Deus não deu o seu espírito por medida. Deus deu o seu espírito em abundância. Por isso Jesus disse: as obras que eu fiz vocês podem fazer ainda maiores do que essas. Sabe por quê? Porque não existe um limite para o que Deus quer fazer. Quanto maior for a sua entrega, quanto mais Deus tem de você, mais você terá de Deus. Quanto mais Deus tem de você, mais você terá de Deus. Depende do seu nível de entrega, o seu nível de renúncia, o seu nível de busca ao Senhor. E eu sei que nesse momento você vai ter que enfrentar dores, você vai ter que enfrentar desejos, você vai ter que enfrentar vontades, você vai ter que enfrentar tudo para que a sua vida seja rendida ao altar de Deus. Ser cristão é um desafio. Ser crente não. Crente até o diabo é.
Mas a palavra cristão surgiu num tempo em que as pessoas eram comparadas a Cristo, porque se pareciam com Ele. Por isso a vida de Jesus é um desafio. Ser chamado de cristão é um desafio. Porque o meu caráter tem que expressar a vida de Cristo. As minhas atitudes têm que expressar a vida de Cristo. Por isso, quando eu estou no serviço, irmão, trabalhando para o reino de Deus, a minha semente é com lágrima, é com pranto, é com dores, porque eu não posso escolher aonde semear. O cristianismo não me ensina a escolher aonde semear. Porque Deus é um Deus de todos, por todos e para todos. Jesus estava com ladrões, com prostitutas, com cobradores de impostos, com pobres, com ricos, e muitas vezes era censurado porque sentava na mesa com publicanos, muitas vezes era censurado porque estava na casa dos pobres, porque abraçava os leprosos. Jesus não escolhia onde semear. Ele curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Será que ele não sabia que os 9 não voltariam? Mas por que que ele curou os 10? Quando você está vivendo uma vida transformada, o cristianismo, o cristão autêntico, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, a impartição do coração de Deus pela intimidade de uma vida de relacionamento, de oração, ela começa a fazer parte do seu coração. É quando você não quer mais fazer, mas quando você quer ser, quando acontece em você. Então o seu objetivo não é mais carnal, não é mais egocêntrico, não é mais pessoal, não é mais altruísta. Aí você não escolhe mais aonde semear. Você não escolhe mais qual campo semear. Não, esse campo é bom, esse campo é ruim. Mateus 13:3 diz, Jesus falando em parábola, disse que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu nos pedregais, e não havia terra bastante. Logo que nasceu, ela também secou, porque não tinha terra funda. Aleluia. A outra caiu nos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu na terra boa, e deu fruto de 1 a 100, e outro de 60, e de outro 30. Sabe por quê? Porque a oportunidade é para todos. A oportunidade é para todos. E se eu não puder olhar para as pessoas à minha volta e não amá-las, acreditando na transformação delas, eu não posso servir o Senhor. Isso só pode acontecer com a impartição do coração de Deus no meu coração. Quando eu me torno cristão, parecido com Cristo, um coração autêntico, um caráter autêntico ao caráter de Cristo. Já assistiu aquele filme, O que Jesus faria? Pois é, nós passamos a fazer o que Jesus faria por uma vida de intimidade com Deus, pelo sentimento que é colocado aqui no nosso coração. Irmão, a oportunidade é para todos, e eu tenho que passar pelos caminhos. Eu tenho que passar pelos caminhos, seja qual seja, eu tenho que passar pelos pedregais, eu tenho que passar pela terra seca, eu tenho que passar pelos espinhos, eu tenho que passar e deixar semente, deixar semente, deixar semente, com lágrima, com pranto, com dores, eu tenho que passar e deixar a minha semente, deixar a minha semente. Ainda que a pessoa não der fruto, ela teve oportunidade. Você já leu Ezequiel 33?
fala do ofício do verdadeiro atalaia. O versículo 6 diz: quando o atalaia vir que está vindo a espada, e se ele não tocar a trombeta, se ele não for avisar o povo que a espada está chegando, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o sangue eu requererei da mão do atalaia. Nós fomos chamados para ser modelo, querido, para reproduzir um exemplo. Nós anunciamos o evangelho com a nossa vida. A responsabilidade de anunciar a palavra de Deus está muito mais além do que tocar a trombeta. Não é pregar, tocar a trombeta é exalar o cheiro, o perfume de Cristo que há na sua vida. Ali se veio um grande homem de Deus, mas espera aí, Eliseu não tinha pregado ainda, Eliseu não tinha falado nada ainda. Como que ela sabia que aquele homem era um homem de Deus? Sabe por quê, irmão? Porque esse homem de Deus, ele viu uma vida de entrega, como Elias, aprendeu com Elias. Elias 3 anos e meio não chovia. E o que ele fez? Ele subiu no Monte Carmelo e pediu para Deus mandar chuva sobre a terra. E como que ele fez isso? 1 Reis 18:46, a Bíblia diz que Elias cingiu os lombos. A Bíblia diz no versículo 46, a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Agora presta atenção, o que significa cingir os lombos? Significa amarrar a capa. Ele amarrou a capa para poder correr. Ele cingiu os lombos e foi correndo a Acabe. Foi correndo a Acabe para profetizar que Deus estava enviando a chuva. Cingir a capa é amarrar a capa para poder correr. Capa fala de ministério e cinto fala de verdade. Efésios 6,14 diz: estais por firme, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quando ele amarra a capa no cinto, ele está amarrando o seu ministério na verdade. Sabe por quê, irmãos? Muita gente está tropeçando na própria capa, porque está correndo sem amarrar a capa numa coisa chamada verdade. E esses pessoas que vendem bênçãos, uma hora vai tropeçar na própria capa. Aqueles, irmão, que o seu caráter não condiz com a sua pregação, uma hora vai tropeçar na própria capa. Aqueles que cantam canções de adoração, mas se enriquece com isso, um dia vai tropeçar na própria capa. Porque todo aquele que tentar lucrar ou tirar vantagem com o evangelho vai tropeçar na própria capa, se a capa que é o nosso ministério não estiver amarrada na verdade. Quer correr, irmãos? Amarra a sua capa na verdade. Quer correr no ministério? Amarra a sua capa na verdade. Quer pregar o evangelho? Amarra a sua capa na verdade. Aleluia. Quer alcançar um objetivo no reino de Deus? Amarra a sua capa, o seu ministério, no cinturão da verdade, da justiça. O interessante é que Elias chegou primeiro que Acabe, que estava de cavalo e de carroça. Nós podemos estar correndo e pessoas ficando para trás.
Eclesiastes 11:4 diz que quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Eclesiastes 11:6 diz: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque não sabe qual que vai prosperar, se é esta ou se é aquela, se ambas igualmente são boas. Aleluia. Tem gente que não está correndo a corrida da fé, porque não tem objetivo galgado na verdade, e porque não tem, está perdido, não sabe quem servir, não sabe por que servir, não sabe o que está fazendo, até está fazendo, mas nem o que está fazendo você sabe por que está fazendo. Um dia alguém me disse: pastor, me põe para fazer alguma coisa aí na igreja, senão eu vou ficar em depressão, eu preciso me ocupar. E quem falou que a obra de Deus é terapia para depressão, irmão? Tem gente que não sabe o porquê está fazendo, o que está fazendo e nem o porquê está fazendo. E aí fica observando o vento e nunca semeia, porque não sabe o que está fazendo. Mas quem sabe, quem tem objetivo, quem sabe, meu irmão, ele lança a semente. Ele sai lançando. Essa aqui vai dar fruto, não sei. Talvez sim, talvez não, mas vou lançando. Se é essa, se é aquela, se é a outra que vai prosperar, eu não sei. Mas eu estou lançando a semente. Eu não estou esperando, não estou debaixo de uma expectativa. O meu ministério não pode se basear no resultado, porque o resultado, irmãos, ele pode mudar o meu coração. O meu ministério tem que estar baseado na minha intimidade com Deus. Não existe lugar difícil, o que existe é falta de justiça, a falta do cinturão da verdade. Nós só vamos fazer a diferença se nós tivermos o céu aberto, se nós conseguimos atrair o céu para a terra, para onde nós estivermos. Não é estratégia, não são técnicas, é uma vida de intimidade com Deus. Se você passar tempo com Deus, você vai representar o que você está vendo. Na verdade, tudo que nós contemplamos é o que nós reproduzimos. Se você escuta música melancólica, você fica triste. Se você escuta música de corno, você fica desconfiado. Se você passa tempo na televisão, assistindo sei lá o que você está vendo é o que influencia na sua vida. O que nós ouvimos e o que nós assistimos é o que muda a nossa vida. Por isso o negócio é, irmão, você emprestar os seus ouvidos só para o reino, para ouvir a palavra, para ouvir louvores. Emprestar os seus olhos, assistir só o que te edifica, olhar para Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós vemos, nós somos transformados. Coríntios diz que olhando para Jesus, refletimos como um espelho a mesma imagem. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. A fé vem pelo ouvir, mas a transformação é pela contemplação. O que nós estamos assistindo. Faça como Daniel. Pelo menos 3 vezes ao dia, vai para a oração para você ver se você não vai resistir aos manjares da Babilônia. Nós podemos estar no mundo e não pertencer a esse mundo. Daniel abria a janela para Jerusalém todos os dias, 3 vezes ao dia. Dá para entender porque ele resistia aos manjares da Babilônia. Dá para entender porque ele nunca se dobrou diante de nenhum ídolo. Dá para entender porque ele entregou a vida dele, mesmo para ser morto numa cova de leões. Dá para entender porque Deus fechou a boca dos leões.
A tua vitória, o teu êxito está na sua caminhada com Deus, no seu relacionamento com Deus. Não é a igreja, não é uma mão na sua cabeça, não é a oração de alguém por você, orar um pelos outros, glória a Deus, mas é a sua vida com Deus que define tudo. Não é falta de oportunidade, pastor, meu ministério não está sendo bem visto, ninguém me enxerga, ninguém me está vendo. Não, eu quero dizer para você que quando Deus acende a lâmpada, ela não fica debaixo da mesa. Se ninguém está te vendo, ótimo, deixa Deus ver você. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala: Deus, ninguém está me vendo, mas o Senhor está, não está? E para mim é isso que importa. Porque quando Deus está te vendo, irmão, mais nada te importa. Quando Deus está te vendo, irmão, você se torna um maestro no ministério. Você fica de frente da banda, de costa para todo mundo. Ninguém está te vendo. Está todo mundo vendo a banda, mas o funcionamento da orquestra veio de alguém que não se expôs. Veio de alguém que conduziu toda a equipe. A plateia não está o vendo, mas Deus está. Quando Deus está me vendo, irmão, a satisfação é plena. Quando você é assistido por Deus, a satisfação é plena. Nada mais me satisfaz. Nós precisamos atrair o céu para a terra. Deus deu 4 coisas para o homem. Deus deu a terra, o ambiente. Deus criou a terra para o homem. A Bíblia diz que Ele o fez à sua imagem e semelhança. Então Deus deu a ele uma imagem e também uma semelhança. E a Bíblia diz que Deus disse ao homem: domine sobre todas as coisas. Deus deu a ele domínio. Diga comigo: ambiente, imagem, semelhança e domínio. 4 coisas que Deus deu ao homem. Irmão, o ambiente não é para a gente fazer chover no púlpito. Vou orar aqui para fazer chover, igual Elias. Orar para fazer chover no púlpito é fácil. Nosso desafio é fazer chover lá fora. Temos dom de cura, mas não vamos aos hospitais. Precisamos mudar a nossa concepção de templo. Porque eu tenho que ser igreja fora da igreja. Deus me deu um ambiente. Lembra de Pedro na Porta Formosa? O paralítico pediu uma esmola, ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele tinha? A presença de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o cara levantou, saltando, pulando e glorificando a Deus. Deus quer varrer a cidade, mas quer usar você como uma vassoura, para ser um instrumento nas mãos dEle. Ele nos deu um ambiente, não é só aqui não. Tem irmão que é crente só na igreja, irmão. Não é verdade? Na igreja tem cara de crente, fala igual crente, dá glória a Deus igual crente. Lá fora não. Lá fora fala na gíria, dá uns palavrãozinhos de vez em quando, é influenciado, xinga no trânsito. Aí chega na igreja: não, aleluia, glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Não é verdade, irmão?
Na igreja a gente quer fazer chover, mas o nosso ambiente é lá fora. Aqui é para ir para lá. Eclésia, tirados para fora. Igreja, eclésia, tirados, chamados para fora. Estamos aqui nos preparando para ir lá. O nosso ambiente está lá fora. Deus nos deu um ambiente. O culto não termina aqui, ele continua lá. Agarra cada oportunidade, querido, lá fora, no ambiente que Deus te deu. Por isso que eu falei que servir a Deus, para quem entregou a sua vida, se torna automático. No farol você não perde a oportunidade de falar do Evangelho. Na rua onde você está, você adora, você serve, o seu culto continua. Você vive na dimensão do Espírito, porque a sua vida pertence a Deus. Seu coração foi rendido a Deus, não pertence a você. Então você está a todo momento rendido, entregando. Aí a conexão com o céu faz com que a manifestação do céu venha para a terra, no lugar, no ambiente, no lugar que você está. Para isso Deus nos deu um ambiente, para mudar a história. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Deus nos deu uma imagem. A palavra imagem se divide em duas palavras: ima e gene. Ima e gene. Então surgiu a palavra imagem. Ima é o que atrai, e gene significa mesma genética. Somos atraídos à mesma genética de Deus. Somos imagem de Deus, atraídos à mesma genética. Eu devo ter o mesmo caráter que Ele. É quando a lei está no coração, não mais nas tábuas. Não roubará, não furtará, não dará falso testemunho, não isso, não aquilo. Mas quando eu me torno imagem, sou atraído à própria genética de Deus. E aí Deus não mente, Deus não rouba, Deus não engana, Deus não faz isso, Deus não faz. Então eu também não. Fui atraído à mesma genética. Deus nos deu uma semelhança, imagem e semelhança. A palavra semelhança significa a mesma classe. A mesma classe. Você consegue se colocar na mesma classe que Deus? Não, você não, mas Deus pegou você e colocou você lá, na mesma classe. Te deu uma imagem e disse: você tem a minha semelhança. Você tem a mesma classe, a mesma posição no reino. Por isso que em Apocalipse Jesus é Rei dos. Te tornou rei também. Aleluia. Ele nos deu domínio sobre todas as coisas, não sobre homens, mas sobre todas as coisas, porque dominar homens é princípio babilônico. Existe uma diferença do poder e da autoridade. O poder você exerce sobre as pessoas, a autoridade você exerce em favor das pessoas. E esse domínio, ele vem em função de autoridade e não em poder. Deus não deu a você poder para dominar, mas autoridade para exercer em favor do ser humano. Por isso que duas pessoas ou mais ligar na terra, será ligado no céu, diz a palavra do Senhor. Irmão, a vida de Eliseu é um exemplo. Ele tinha credibilidade.
A mulher disse: eu vejo, ela disse ao seu marido, que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Havia um reconhecimento. Irmão, e o maior elogio que você pode ganhar não é: olha como ele canta bem, olha como ele prega bem. Não, o maior elogio que você pode ganhar, querido, é que ele ali é um santo homem de Deus. Não, olha como a igreja dele é bonita, como a igreja é grande. Não, mas como ele é um santo homem de Deus. Esse é o melhor elogio que você pode ganhar. Por isso, não se apegue com os aplausos das pessoas, porque o dia que você não der mais resultado, elas vão parar de aplaudir você e vão aplaudir outra pessoa que está dando resultado. As pessoas aplaudem resultado, Deus não. Deus valoriza você, a sua vida. Por isso que Deus não chamou você pela sua habilidade, mas Ele chamou você pelo seu coração. Na presença de Deus, impossível você não dar resultado. Mas Ele te chamou não é pelos resultados, é pelo seu coração. O que você faz para Deus não é mais importante do que quem você é para Deus. É preferível que você não faça nada para Deus, mas você seja dele. É preferível que você não pregue, mas seja dele. Que você não cante, mas seja dele. Que você não faça nada, mas seja dele. Porque é você que ele valoriza. E eu sei que quando nós entramos nesse lugar de trabalho e nos sentimos massageados por aquilo que nós fazemos, nós corremos um grande risco de ficarmos totalmente cegos, perdermos a presença de Deus, mas continuarmos trabalhando para Deus. Porque muitas vezes achamos que fazendo o que nós fazemos, nós estamos agradando a Deus. Porque muitas das vezes achamos que não, eu bati o meu cartão, eu cumpri a minha tarefa, Deus vai se agradar de mim. Deus não está nem aí para o seu serviço, irmão. Se você não pregar, as pedras pregarão, as pedras clamarão. Se você não profetizar, fica tranquilo, Deus levanta um jumento ali e ele profetiza. O jumento é o jumento. Porque Deus usa até o jumento, se não tiver profeta, fica tranquilo. Nada pode impedir o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar, o que Deus quer se manifestar. Ninguém vai impedir, querido, Deus sempre vai se manifestar. Por isso em si, a questão não é o fazer, é o ser. Olhe para o teu coração. Olhe para dentro de si mesmo, antes de comer o pão, beber do cálice, ter comunhão com o corpo, ser uma igreja, um organismo. Veja se você se enquadra nesse lugar. Examine-se, pois, a si mesmo. Olhe para dentro de si. Porque eu posso estar aqui, mas não estar no coração de Deus. Quando você está na presença de Deus, impossível você não dar resultados. Até os demônios têm que conhecer você, irmão. O diabo citou Paulo e Jesus em Atos 19:15. Ele disse: eu conheço Jesus, sei também quem é Paulo, mas não sei quem são vocês não. Os caras estavam tentando expulsar demônios, mas eles não tinham autoridade nem intimidade com Deus. Deus não faz as coisas porque eu preciso, Deus faz porque eu conheço. Porque eu conheço. Deus não ouve a minha oração porque eu preciso, mas porque eu conheço, porque eu tenho intimidade com Deus. Deus trabalha nas 3 esferas: céu, terra e inferno. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí a Sunamita reconheceu um homem de Deus.
Aí ela falou, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou construir um quartinho para ele. Olha para o teu irmão, quarto, diga para ele, quarto. Diga para ele, ou seja, um lugar secreto. Porque todo homem de Deus precisa de um lugar secreto. No lugar secreto é só você e Deus. No lugar secreto ninguém compra seus CDs, Clóvis. No lugar secreto você pode apagar as luzes, porque ninguém vai tirar foto com você no lugar secreto. No lugar secreto com Deus, irmão, ninguém vai filmar o que você está falando. No lugar secreto, ninguém vai tirar vantagem de nada. Ah, eu preguei, 20 almas aceitaram Jesus. Aí posta no Facebook, né? Hoje o culto foi assim, eu preguei 20 almas. Tudo para ganhar uma curtida. No lugar secreto você só conta suas derrotas. Lá no secreto, no quartinho, você diz, Deus, eu tenho medo. Deus, eu pequei, eu sou miserável. Eu preciso de Ti, me fortaleça, Senhor. No lugar secreto, irmão, é para você se derramar na presença de Deus. Esse lugar não é o seu escritório para você pendurar o diploma na parede. Irmão, não abra sua boca para o mundo se os seus ouvidos não estão abertos para o céu. Não pregue o evangelho da cruz enquanto você não for crucificado junto com Jesus. Ou a palavra de Deus na sua vida, ela será absoluta, ou ela será obsoleta, ou ela será tudo, ou simplesmente não será nada. Por isso, aonde a palavra de Deus não tem voz, eu também não tenho ouvido para ouvir. Eu não quero saber as ideias de homens que não estão conectados com o coração de Deus. E se Deus não te der, querido, não espere por mais ninguém, nem de você mesmo. Não, pastor, mas fulano prometeu, fulano, não espera. Não espera de ninguém, não. Não empresta seus ouvidos para aquilo que não é a palavra de Deus. Irmão, para estar na presença de Deus, não pode haver ambições na sua alma. E o problema do ambicioso não é pedir o que ele não tem, é buscar o que ele não precisa, o que ele não foi chamado para fazer. Diferente daquele que é generoso, que atrai cardumes para suas redes. O ambicioso egoísta só atrai brasa para sua sardinha. Nós precisamos entender o nosso coração. E a palavra de Deus faz isso. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas, da medula, do espírito. Separa as nossas intenções dos nossos pensamentos. Ela mostra você para você mesmo. Ela revela suas intenções. Ela revela o íntimo da sua alma. É com a palavra de Deus que provém a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela palavra de Deus e pela fé que provém o arrependimento. Porque a palavra de Deus revela a verdade das nossas vidas. E aí quando você está caminhando no reino de Deus, você pega o teu ministério e amarra na verdade da palavra de Deus, para dizer, agora eu posso caminhar, porque eu estou debaixo da verdade de Deus. Eu posso correr a corrida, a carreira proposta.
quartinho e colocou lá uma cama. Diga comigo, cama. Lugar de descanso. Porque vai chegar um momento na sua vida, da sua caminhada com Deus, que você não vai saber o que fazer. E aí quando você não sabe o que fazer, você vai dormir. Diga para o teu irmão, não sabe o que fazer, irmão? Vai dormir. Porque Deus dá os seus enquanto dorme. A vitória não está nem na guerra, está no descanso. Quem venceu a guerra foi o príncipe da paz, não foi o príncipe da guerra. Está lá em Apocalipse 16, 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Para vencer a guerra você vai ter que ter paz no seu interior, vai ter que ter descanso. Quando você não souber fazer, descansa, vai dormir, vai descansar. Entrega nas mãos de Deus e vai descansar. Está na tua mão, Jesus. Eu não sei o que fazer, vai descansar. Aleluia. Você não sabe o que fazer, irmão? Fala em línguas. Então fala em línguas. Deixa o seu espírito falar direto com Deus. Aleluia. Irmão, um homem que tinha poder para se subjugar o mundo, ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele tinha poder para julgar todo mundo naquele dia. Uma ordem de Jesus. Se Elias orava, fogo descia do céu e matava. Imagina se Jesus fizesse isso. Mas ele disse: aprendei-vos de mim que sou humilde de coração, que sou manso. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque são eles que herdarão a terra. Descansar não é ausência de trabalho, meu irmão. Por isso Jesus trabalhava no sábado. Jesus fez o homem, não fez o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Aleluia. Descansar na verdade é uma posição de espírito, é uma condição interna. Por isso Isaías profetizou no capítulo 40, versículo 30, que os jovens se cansarão, se fadigarão, os moços que têm vigor, que têm energia, certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Vai estar pregando, mas não vai estar cansado. Vai estar pastoreando, mas não vai estar cansado. Vai resolver o problema dos outros, mas não vai estar cansado. Vai estar sendo perseguido, caluniado, mas não vai estar cansado. E se você está cansado, irmão, vai dormir. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, e são novas a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Está cansado? Vai dormir, porque o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, ela se renova pela manhã, porque grande é a sua fidelidade. É um negócio maravilhoso. Eu estou vivendo um tempo com Deus tão maravilhoso na minha vida, porque já houve tempo aqui que eu estava movimentando a máquina, pregando para manter a estrutura, para cumprir a responsabilidade, porque eu pregava em muitos lugares, agendas todos os dias, convites todos os dias. Os irmãos me viam aqui na igreja só no domingo. A semana inteira eu passava fora da igreja, porque eu estava pregando por aí. E eu vou dizer para você, a obra de Deus te rouba de Deus.
E aí quando você entende que você tem que parar para voltar a ser e não a fazer, porque ser é melhor do que fazer. Aí hoje eu estou aqui todo culto, irmão. Estou na terça, estou na quinta, estou no discipulado, estou nos convívios, estou junto com os irmãos. Não sinto cansaço. Antigamente eu sentia cansaço. Eu dizia, estou cansado hoje. Tenho que pregar hoje. Tem que não sei o que. Não, eu vou pregar hoje. Não, porque eu estou cansado, vou pedir para alguém. Não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Já preguei a semana inteira. Como que alguém prega cansado? Alguém que deixou a intimidade com Deus para apenas o servir, fazer o serviço. Hoje eu tenho prazer, eu me sinto feliz, eu me sinto cheio de energia para estar aqui. O meu prazer é estar aqui. Eu tenho que vir, eu quero vir. E o dia que não tem culto, que não tem nada, eu vou para o monte. E não sinto cansaço. À tarde eu venho aqui 5 horas da tarde ministrar com o pessoal da integração do louvor. Depois temos mais um culto e eu estou feliz, sem cansaço. Agora quando você entra no ministério, você sente cansaço, você diz, muita responsabilidade. Porque em algum lugar você saiu do lugar de intimidade. Quando você está cuidando das coisas, quando você está com Deus, você quer ficar cuidando das coisas do Pai. Jesus sumiu, os pais de Jesus, com 12 anos Jesus já estava nesse sentimento. E aí procurando Jesus e não achava, e quando foi ver ele estava no templo. Onde você foi, menino Jesus? Eu estou aqui cuidando das coisas do meu Pai. Não me lembro, não sei se foram 3 dias que Jesus sumiu. 3 dias. 3 dias Jesus desapareceu. Os pais procurando e ele estava no templo, cuidando das coisas do Pai. Não tem cansaço não, irmão. Quando você está nesse lugar de intimidade, falou, eu preciso ir lá na igreja. Tem que ficar lá. Estou sentindo falta. Não tem culto, eu vou para o monte, vou orar. Vou fazer um culto em casa então. É diferente quando o prazer toma conta do seu coração, porque existe um ambiente que foi criado dentro de você. Nós somos a casa, é a morada de Deus. E aí o teu prazer é esse, é servir a Deus, é estar na obra, é estar no ministério, é estar fazendo a vontade do Senhor. A nossa diversão é essa. Não é mais um peso. Se for um peso, larga tudo e vai dormir. Se for um peso, larga e vai dormir. Não, mas não vai ter ninguém para fazer. Vai sim, fica tranquilo. Eu nunca vi Deus deixar um posto aqui desocupado. O dia que um abandona, no outro dia tem outro já. Porque Deus sempre tem remanescente no seu lugar. Sempre tem alguém para suprir a necessidade. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. O que não pode acontecer é você ficar movimentando a máquina do seu ministério e não ter mais intimidade com Deus. Não ter mais relacionamento com Deus. Ela também colocou no quartinho uma mesa. Mesa é um lugar de comunhão. E comunhão na Bíblia, irmão, nós temos que ter até com os inimigos. Agora você vai dar aleluia. Na verdade, aleluia. Romanos 12:20, porque se o teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se ele tiver sede, dai de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Salmo 23:5 diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem gente que usa esse versículo para fazer vingança, mas é porque não leu o contexto do versículo 6. Porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão
seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesa, querido, fala de comunhão, fala onde é gerada a unção, aleluia. Não é brigar, não é envergonhar alguém, não é uma mesa na presença dos meus inimigos para envergonhar os meus inimigos. O versículo 6 fala que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Se eu tenho bondade e misericórdia, é para com quem, irmão? São para com os meus adversários, com os meus inimigos. A mesa não é para me honrar e envergonhar eles. A mesa é para servir de comunhão, para atrair aquele que está fora da comunhão, para tornar o inimigo amigo, granjear amigos com as riquezas da injustiça. Quer saber mesmo quem é seu inimigo? Seu inimigo é você, é o velho homem, é a velha criatura que vai sempre tentar voltar. Não é quem falou mal de você, não é quem te caluniou. Enquanto você não der a outra face, irmão, você nunca vai estar pronto para o ministério. Enquanto você não caminhar a segunda milha, a unção não está na primeira milha, a unção está na segunda milha. Que a unção caminha a segunda milha. Não pode haver irmãos inimigos, não pode haver obreiros inimigos, não pode haver pastores inimigos. O que nos une tem que ser mais forte do que aquilo que nos separa. O que nos une é o evangelho, e o que nos separa são os nossos interesses pessoais. Agora você pode até identificar o que é mais importante na sua caminhada: o evangelho ou seus interesses pessoais, o que ajunta ou o que espalha. Quartinho também tinha uma cadeira. Cadeira fala de autoridade. O problema é que muita gente quer um trono e não uma cadeira. Tem gente que parece mais um sheik do que um profeta. Deus te dá autoridade para servir o corpo, querido. Não é para você sentar na cadeira e ficar bonitinho. A gente até tirou as cadeiras aqui já faz tempo. Antes ficava toda cadeira aqui assim, né? Que é uma cadeira. Eu não estou falando só de cadeira no púlpito. Cadeira, lugar de posição. Cadeira fala de autoridade, mas é autoridade no reino espiritual. Não é para você ser bonitinho na foto. Não, porque agora, pastor, agora eu subi, né, de cargo. Então eu não posso mais me submeter a algumas coisas. Agora eu sou pastor e eu não posso mais arrumar as cadeiras da igreja, porque se alguém me vê arrumando as cadeiras, vai falar: ele não é pastor coisa nenhuma. Jesus lavava os pés dos discípulos, dando ensinamento: o maior seja como o menor, o que governa seja como quem serve. Aleluia. Se você tem mais dinheiro, sirva o corpo. Se você tem dom de cura, sirva o corpo. Se você tem mais conhecimento, sirva o corpo de Cristo, que é a igreja. Bom, irmão, que você cresça mais que o seu líder. É bom que você cresça mais que o seu líder. Mas aprenda a sua capa na verdade. Prenda a sua capa na verdade. Nunca exponha a sua liderança. Existem seguidores, discípulos e filhos. Os seguidores são aqueles que querem o que você tem, congregam com você, querem ser seus discípulos. Na verdade não, seguidores. Porque a igreja do momento agora,
ficou famosa. Tem os discípulos, querem o que você aprendeu, reconhece o teu conhecimento, reconhece a sua autodidata, reconhece a sua estrutura. Mas o dia que tiver alguém com mais conhecimento que você, ele deixa de ser seu discípulo para ser de outro. Mas existem os filhos, irmãos. Os filhos querem o que você é. O seu coração. O seu coração. O que você é. Por que Geazi ficou leproso? Quando Eliseu mandou Naamã embora, ele foi atrás. Naamã tinha oferecido riquezas, dinheiro, ouro. Eliseu rejeitou. Falou, não quero nada não, fica para vocês. O Geazi não, ele foi atrás. Porque ele não tinha o mesmo coração que Eliseu. Ele não tinha o mesmo coração que o Eliseu. Tem muitos líderes leprosos, doentes por causa do dinheiro. Não adianta você estar na mesma igreja e ter a mesma cobertura e não ter o mesmo coração. Então é melhor que você saia. Você não pode ficar em um lugar se não tem o mesmo coração. Se você ficar, você vai ser um Joabe. Joabe estava com Davi, mas pelas costas de Davi falava mal de Davi. E um dia teve que morrer. No quartinho tinha um candeeiro. Candeeiro, irmão, significa alguém firmado na palavra. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Candeeiro fala de alguém firmado na palavra. Por isso não siga ninguém que não esteja firmado na palavra. Não coma qualquer comida, coma da palavra. Se você seguir a palavra, então o sinal seguirá você. Não corra atrás dos sinais, eles podem te confundir. Se você não estiver firmado na palavra, aleluia, então você vai pregar e vai acontecer. A palavra não só vai iluminar os seus caminhos, aleluia, mas também vai iluminar os seus pés. Você precisa saber para não tropeçar com o teu pé em pedra. Por isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Nunca abandone a palavra. Seja um obreiro bem aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Aramandorou que a sé. Esse é o exemplo de Eliseu. O nosso desafio, irmãos, ter essa vida com Deus, ter uma vida na palavra, ter uma vida na palavra, ter uma cadeira no reino de Deus, ter autoridade no reino de Deus, ter uma mesa no reino de Deus, um lugar de comunhão. Esse é o nosso desafio, querido, ter uma cama, um lugar de descanso, na adoração. Adoração é o lugar de descanso. Nós precisamos ter no reino de Deus um quarto, um lugar secreto, aleluia. Então nossa vida vai ser exemplo, vai ser espelho, vai ser, aleluia, o que o mundo precisa ouvir. Se você já fracassou, se você já tropeçou, se você já caiu, irmão, eu só te digo uma coisa: levanta.
levanta, te coloca de pé, porque o Senhor, Ele te levantará, Ele te esclarecerá. Aleluia, fica firme, deixa Deus mudar a tua história. Se você já errou bastante na sua vida, reconheça seus erros, se humilha no altar de Deus, peça perdão, peça para que o Senhor refaça a sua vida. Se coloque na posição de alguém que quer uma mudança, de alguém que quer servir ao Senhor. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Foi você que Deus escolheu. Talvez essa palavra pareça um pouco impossível, pastor. É muito difícil ser crente. Parece que é meio impossível nós vivemos essa vida com Deus. Ser um homem de Deus não é fácil, é só para quem é homem de Deus. Não, ser homem de Deus é um desafio, porque ninguém é homem de Deus sem antes ser tratado por Deus. Ninguém é homem ou mulher de Deus sem passar pela casa do oleiro. Ninguém antes pode ser aprovado sem primeiro ser provado. Ninguém muitas vezes pode alcançar o lugar de êxito, de vitória, sem primeiro passar pelo fracasso. O fracasso é a escada, querido, que te leva para a vitória. É a experiência para que você vá de novo e lute e faça da melhor forma, mais experiente, mais bem preparado. Aleluia, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Não desista do chamamento de Deus para a tua vida. Não desista do ministério de Deus para a tua vida. Ouça as profecias, lembra-te das promessas que foram feitas a teu respeito. Ocupa-te nelas, pense nelas, mentalize-as, memorize-as e se ocupe nelas, para que haja aproveitamento. Visualize, ouça a voz de Deus, visualize o projeto de Deus, o plano de Deus para a tua vida. Então haverá aproveitamento, haverá frutificação na sua vida. Eu quero essa vida com Deus. Eu quero uma vida de intimidade com Deus, uma vida de relacionamento com Deus e mais nada, irmãos. Eu percebi que nós não precisamos fazer nada. Nada, 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 absolutamente nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa ser o que Ele quer que você seja. Oh Jesus, eu te amo. Eu te amo, Pai. Você pode dar a volta, querido. Você pode dar a volta, voltar no princípio, no ponto de partida e ser diferente. Deus apareceu para Pedro na praia de Tiberiades. O cara estava arrebentado. Ele pecou, ele negou Jesus 3 vezes. Ele conspirou. E Jesus estava ali para dizer para ele: tu me amas, Pedro? 3 vezes Jesus disse: tu me amas, Pedro? Pedro disse: eu te amo, Senhor. E pela 2ª vez ele disse: eu te amo, Senhor. Mas quando Jesus perguntou a 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez Pedro entendeu que a resposta certa não era esta. A resposta certa é: tu sabes, Senhor. Porque muitas das vezes nós declaramos nosso amor pelo Senhor e na verdade não é real. Muitas das vezes nós declaramos nossos planos ao Senhor e não é real. Muitas vezes nós declaramos os nossos votos ao Senhor e não é real. E o problema não é que eles não são reais, o problema é que eu não sou real. E tudo que Deus quer é alguém que seja real. E se você puder dizer: Senhor, é verdade, eu não sei, tu sabes. Você está entrando na sua realidade. Se você puder dizer: Senhor, eu sou inconstante, eu sou fraco, eu preciso da tua capacitação na minha vida, você está entrando na sua realidade. Porque um dia Pedro bateu no peito e disse: eu nunca te negarei, eu nunca te abandonarei, eu vou contigo até a morte. Mas ele negou 3 vezes, ele não fez nada do que ele prometeu.
São promessas atrás de promessas, e tudo que Deus quer é a realidade da sua vida, a realidade do seu coração. Se você não pode perdoar, você tem que dizer: Deus, eu não consigo perdoar, tu sabes. Deus, eu não consigo servir, tu sabes. Deus, eu não consigo suportar os meus irmãos, tu sabes. Eu não consigo largar esse vício, tu sabes. Aí você sai da zona de responsabilidade, esquece que você é discípulo, esquece que você recebeu a chave da igreja. Uau! Esquece e mergulha no rio de Deus. Se submete a um tratamento com Deus, em lágrimas de arrependimento. Seja real para Ele, porque não é fazer, é ser. Seja. Esqueça o fazer, seja. Seja o que Deus quer que você seja. E se você não está conseguindo ser, diga para Ele: Deus, eu não estou conseguindo ser, porque isso está me atrapalhando. E com lágrimas busquem arrependimento. Ele pode restituir a sua vida. A glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. Porque aonde houve um resgate, onde houve uma frustração e dali partiu-se um resgate, se torna mais forte. Tudo que é restaurado é mais forte. Eu quebrei o fêmur do colo quando era criança, tem um pino na perna aqui, ó. Eu sinto mais dor desse lado do que desse. Porque tudo que é restaurado fica mais forte. O lutador, o Anderson Silva, que colocou as platinas lá, você pode ter certeza que agora não quebra mais. Porque tudo que é restaurado é mais forte. Se torna mais forte. Uma vida reformada é mais forte. Por isso peça para Ele fazer uma reforma na sua vida nessa noite. Se coloque de pé. Que a sua oração seja essa: Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Senhor, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero viver uma vida no seu espírito. Eu quero ser mais forte. Eu não quero mais fazer, eu quero ser. Não adianta fazer, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então sub